Queridos amigos, é sempre motivo de alegria podermos estar aqui reunidos para refletir sobre temas que vejo como da maior importância para as nossas vidas. O tema relativo à religião e à religiosidade é um tema muito importante. Normalmente as pessoas entram nessas questões ou por tradição, ou por, como se diz, fé, crença, né? Dizem que religião cada um tem a sua. Mas talvez se as pessoas olhassem para o tema da religião de uma maneira um pouco mais desapaixonada e mais lúcida, procurando descobrir a verdade sobre o que vem a ser religião e o que vem a ser religiosidade, e o que isso tem a ver com as nossas próprias vidas, talvez um universo mais amplo se descortinasse para cada um, através dessa abordagem que a gente tenta que seja mais profunda a respeito dessa questão. A gente observa que a religiosidade, de alguma maneira, sempre foi inerente ao ser humano. O ser humano, pela sua ignorância no que diz respeito aos porquês da vida, a quem criou esse universo, a quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então, em razão da ignorância a respeito dessas questões básicas, o ser humano é um tanto quanto perdido nesse mundo, né? E, de alguma forma, ele busca alguma coisa maior, alguma coisa transcendental, alguma coisa que vá além da transitoriedade dessa vida passageira. Então, se nós formos olhar a história da humanidade, nós vamos ver que a religião e a religiosidade, ela está presente em todos os povos, em todos os tempos, porém de maneiras diferentes. Muitas vezes, a religião é motivo de elevação, é motivo de uma compreensão mais profunda, é motivo de descoberta da verdade, de uma vida mais nobre, mais fraterna e mais feliz. E muitas vezes a gente vê a religião como um fator de enclausuramento da consciência, de divisão entre os homens, de fanatismos, de guerras religiosas, de segmentação, divisão, separação entre os homens. E aí, afinal, a religião é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quando a gente vê exemplos históricos, como o da Inquisição, por exemplo, né, que colocava na fogueira aqueles que discordavam dos seus dogmas, isso não foi há tanto tempo atrás, questão de 4, 5 séculos atrás. O que é isso? Perto de milhões de anos que o ser humano existe sobre a Terra, né? Então, o Giordano Bruno, por exemplo, foi queimado vivo na fogueira em 1600, porque se recusava a aceitar os dogmas da igreja. Ele previa uma religiosidade diferente. Então, quando a gente vê isso, a gente vê a religião como uma coisa perversa. Quando a gente vê guerras religiosas, fanatismos, né, o que a gente viu entre católicos e protestantes, recentemente entre árabes e judeus, é uma guerra que tem um fundo religioso, a gente chega a pensar que a religião é um mal para o ser humano. Karl Marx chegou a dizer que a religião é o ópio. Mas cabe a nós investigar a respeito desse tema, tentar compreender no sentido mais profundo o que vem a ser religião e religiosidade,
para que a gente possa resgatar essa questão e, quem sabe, nas nossas próprias vidas, perceber o valor que a religião pode ter, não a religião enquanto dogma, enquanto fanatismo, enquanto estreiteza mental, mas talvez enquanto descoberta da verdade, enquanto percepção mais clara a respeito da vida e da existência. Helena Blavatsky, que é uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, ela nesse livro, A Chave para a Teosofia, e em outros livros também, ela sustenta que todas as religiões derivam de um tronco comum. É como se as religiões fossem galhos de uma única árvore. E essa árvore ela chama de religião sabedoria. Diz ela que essa religião sabedoria sempre existiu e sempre existirá. Ela diz assim: a religião sabedoria sempre foi uma só, e sendo a última palavra do conhecimento humano possível, foi, portanto, cuidadosamente preservada. Precedeu por longas eras os teósofos alexandrinos, atingiu os modernos e sobreviverá a qualquer outra religião e filosofia. Os teósofos alexandrinos são aqueles que no século III depois de Cristo fundaram uma escola na cidade de Alexandria chamada Escola Teosófica Eclética. E o fundador dessa escola, que foi um sujeito humilde chamado Amônio Sacas, ele pregava exatamente que todas as religiões tinham um mesmo fundamento, um mesmo ensinamento básico no seu sentido mais profundo. Todas elas tinham uma origem comum. E Amônio Sacas sustentava que não adiantava os homens ficarem brigando por questões religiosas, porque quando eles faziam isso, eles estavam se apegando apenas a crenças, a parte mais externa da religião, e não aquilo que a religião tem de essencial, que é exatamente aquele ensinamento transformador, regenerador do próprio ser humano. E diz Blavatsky que isso que ela chama de religião sabedoria sempre existiu, sempre existirá, porque pertence à própria natureza, pertence ao universo. E ela diz que foi preservada pelos grupos esotéricos de todas as religiões. Blavatsky diz que todas as religiões têm um lado esotérico e o lado exotérico, que é exatamente o lado da religião que é dado à população, às massas, ao povo em geral. Então Blavatsky demonstra que todas as religiões, as grandes religiões, têm esse contexto. Ela chega a mostrar, por exemplo, que nas próprias palavras de Cristo, Cristo disse para os apóstolos: a vós é dado conhecer o reino dos céus, mas aos de fora, tudo isso se explica em parábolas. O que Jesus estava dizendo? Que para os de fora, para a população que não tem uma preparação maior para assimilar a religiosidade no sentido mais profundo, eram dadas as parábolas, que eram pequenas histórias que tinham um significado, tinham um simbolismo, um ensinamento, mas que a mente que não tivesse preparada para penetrar no significado daquele ensinamento, ela se contentaria com a história, com a parábola, com aquela pequena história mesmo. Então é interessante observar esse mecanismo de como nascem as religiões, como elas se proliferam, como elas vão se dividindo. Aquilo que vem para unir acaba virando uma fonte de desagregação entre os homens. A gente observa que uma coisa é a religião tronco, outra coisa são as igrejas e as seitas, que são divisões e subdivisões ainda maiores.
Por exemplo, você tem Jesus Cristo nascido há 2000 anos atrás. Jesus Cristo foi um homem profundamente religioso. Ele era a própria religião viva, ele era a sabedoria viva. Ele era um homem, mas que, pela sua própria iluminação espiritual, ele vivia de uma maneira profundamente religiosa. Depois que ele morreu, né, houve toda a questão dos apóstolos que foram codificando o seu ensinamento. Depois foi criada a igreja, depois a igreja foi estabelecendo os seus dogmas, dizendo o que é verdade e o que não é verdade. Depois a primeira grande cisão entre católicos e ortodoxos. Aí você vê talvez um tronco básico dessa religião sabedoria, né, que vem com o próprio advento de Cristo, já começando uma divisão em 2 ramos, católicos e ortodoxos. Depois você vai ver mais para frente divisão entre católicos e protestantes. E essas divisões elas vão aumentando de tal maneira que você encontra um universo imenso de igrejas cristãs que todas vêm de uma origem comum, que é a mensagem e o ensinamento de Jesus Cristo, mas que elas vão se subdividindo, cada um com as suas crenças, uma acredita numa coisa, outra acredita em outra e outra acredita em outra. Mas o fato é que a sabedoria viva, que é o substrato da religião, ela ou é encontrada no ser humano ou não. Depende de pessoas iluminadas para assimilarem o ensinamento da sabedoria viva e fazerem esse ensinamento brilhar para outras mentes também, né? Então, a gente percebe que em todas as grandes religiões veio um ser iluminado que viveu de uma maneira profundamente religiosa, e isso por si só atuou como se fosse um farol para uma determinada civilização, uma determinada população. Como, por exemplo, Hermes Trismegisto entre os egípcios, né? Orfeu entre os gregos, Confúcio na Ásia, o próprio Buda, 2.600 anos atrás, Jesus Cristo e assim por diante. Todos esses seres, eles eram profundamente imbuídos da vida religiosa e transmitiram uma mensagem profundamente religiosa. Mas os homens que vieram depois é que criaram as igrejas e foram criando divisões e subdivisões, porque o homem se arroga muitas vezes naquela posição de dono da verdade, de querer dizer qual é a verdade. Só que a verdade ela não pode ter donos, exatamente porque a verdade é uma coisa viva. Então a gente vê um ser iluminado que enxerga a verdade e manifesta uma vida totalmente condizente com a verdade que enxerga, e muitas vezes você vê seguidores que ao longo do tempo vão deturpando essa visão da verdade, vão corrompendo, vão criando estruturas de poder para querer guiar a fé alheia, e com isso a religião, que é para ser uma fonte de iluminação na vida das pessoas, muitas vezes ela se transforma numa fonte de manipulação da vida das pessoas. Hoje a gente vê muitas religiões querendo apenas fazer dinheiro, não é? Com o dinheiro da população, o que está totalmente divorciado da verdadeira mensagem religiosa. E Blavatsky, percebendo essa unidade essencial das religiões, né, fundou a Sociedade Teosófica Moderna, que é vamos dizer assim, um reavivar da sociedade teosófica, da escola teosófica eclética que existiu no século III depois de Cristo. E o lema da Sociedade Teosófica é esse que vocês veem: não há religião superior à verdade. Esse tema, ele pode dar uma má interpretação de que a Sociedade Teosófica seria portadora da verdade e que, portanto, ela seria uma religião superior às outras.
Mas não é assim. Primeiro porque nenhuma instituição é portadora da verdade, porque a verdade não pode ser possuída. A verdade, ela é uma capacidade de ver algo como é, sem distorções, sem ilusões. E, portanto, ver a verdade ou não depende de cada ser humano, de cada pessoa em determinada situação. Por isso, o lema da sociedade dizendo não há religião superior à verdade, ele está a demonstrar que a verdade é a suprema forma de religião. Agora, nós pensamos que a verdade é uma coisa absoluta, que a gente possa pegar e reter e transformar em algumas palavras ou em algum livro dito sagrado ou mesmo em algum registro na memória. Mas a verdade é uma coisa sempre viva, sempre cambiante, está sempre se renovando e a vida é um movimento permanente. Então, é uma ilusão pensar que a verdade pode ser possuída. Mas o que realmente a verdade tem a ver com a religiosidade? Esse é o ponto essencial dessa nossa reflexão de hoje. A própria etimologia das palavras nos ensina alguma coisa. A palavra religião, ela vem do latim religare, quer dizer religar, ligar novamente. Algo que já esteve ligado e que hoje se desligou, a religião seria o ato de religar o que se desligou. E o que seria que se desligou e que precisaria ser religado? Essa é uma questão muito profunda que diz respeito a como funcionam as nossas próprias consciências, as nossas próprias mentes, a nossa própria capacidade de perceber a vida e compreender esse movimento vasto, essa coisa grandiosa, exuberante que é a própria vida. Como nós vimos no início, nós compreendemos muito pouco essa coisa vasta, exuberante que é a vida. Porque a nossa consciência é uma consciência restrita, finita. Como é isso? Ora, nós não lembramos de nada anterior ao nosso nascimento. As nossas lembranças mais antigas vêm lá dos 4, 5 anos de idade, não é isso? Nós não sabemos também o que vai acontecer depois da morte. E nós recebemos um nome na nossa infância, não é? Recebemos uma educação, uma influência familiar, cultural, de um determinado meio, numa cidade, num país, etc, etc. Então a nossa consciência, ela opera em função da pessoa que somos, do nome que temos, da imagem que nós vemos de nós mesmos no espelho, da nossa profissão, dos nossos relacionamentos familiares, sociais, etc. Então, o nosso mundo, qual é? É o mundo onde a nossa consciência opera, que é essa pessoa que somos. Agora, não é difícil para a gente perceber que essa pessoa é um ser temporário, é um ser transitório, que tem existência entre o nascimento e a morte. Isso é um fato que a gente não tem como fugir dele. Cada um de nós está aqui agora, com esse corpo, podendo nesse momento fazer essa reflexão conjunta, mas esse corpo é algo transitório. Isso é inegável, irrefutável. A gente não sabe até quando esse corpo vai estar. A gente sabe que ele envelhece, degenera de alguma maneira e em alguma hora, isso se algo acidental não encurtar essa nossa passagem por esse mundo. Muito bem.
Essa pessoa a gente poderia comparar a um personagem. Então, quando o ator vai representar uma peça, ele vai ali, naquele instante daquela peça de teatro, ele vai viver a vida do personagem. Naquele instante da peça, ele é o personagem. Mas depois que a peça acaba, ele volta a ser o ator. Não é assim? A nossa consciência, nessa vida, é uma consciência totalmente identificada com a consciência do personagem, que é a pessoa de cada um de nós. Portanto, a nossa consciência é uma consciência sempre limitada. Ok? Mas dizem as religiões, no próprio cristianismo a gente vê aquela afirmação de que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ora, se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ele seria uma consciência, porque é ciente, onisciente, que estaria em todas as coisas, em todos os lugares. Não é? Então, além dessa consciência finita, que é a consciência de cada um de nós, que é a consciência do personagem, pregam as religiões que existem uma consciência infinita que permeia todo o universo. Essa consciência é que faz com que o universo seja um cosmos e não um caos. O universo é uma ordem. O movimento dos planetas, os ciclos da natureza, a renovação permanente, até mesmo o movimento dos átomos. Tudo isso segue leis universais. E essa consciência, que segundo as religiões permeia todo o universo, é uma consciência infinita. Nós, com a nossa consciência restrita da pessoa que somos, do personagem transitório, nós nos desconectamos, nós nos dissociamos, nos separamos dessa consciência infinita que permeia todo o universo, permeia toda a natureza e permeia todas as coisas. Então, a religião, ela nada mais é do que o processo pelo qual, compreendendo como opera a nossa própria consciência, como ela é limitada, nós podemos transcender essa consciência limitada do personagem em algum momento, nem que seja por algum instante, enxergar além da vida do personagem, enxergar além dos interesses pequenos do personagem que somos cada um de nós e talvez fundir, ou pelo menos diluir um pouco mais a nossa própria consciência nessa consciência universal. Então, nesse tipo de tema, a gente acaba vendo que religiosidade e autoconhecimento são inseparáveis. Por que são inseparáveis? O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento a gente pode equivocadamente pensar que é a acumulação de informações sobre nós mesmos. Não é nada disso. Porque a memória que cada ser humano tem, ela tem uma função muito importante para muitas coisas práticas. Sem ela, a nossa vida civilizada seria quase que impossível. A gente não saberia o nome das pessoas, não saberia onde mora, não é? Para muitas coisas práticas, a memória, a capacidade de pensar e a memória fazem do ser humano um ser humano diferente dos animais. O homem é um animal racional, ele não é apenas um animal, é um animal dotado de inteligência. Né? Muito bem. Autoconhecimento não é acumulação de informações sobre si mesmo na memória.
Autoconhecimento é um processo também infinito de percepção de como opera a consciência. E quanto mais a gente observa a nós mesmos, observa emoções, observa desejos, observa pensamentos, observa as mais diversas energias que fluem na nossa própria consciência, influenciadas por outros ou produzidas por nós mesmos. Quanto mais a gente observa o que se passa na consciência, mais a gente vai percebendo que o espaço interno do ser humano é um espaço infinito. E o que faz com que a nossa consciência ordinária, a nossa vida comum, seja uma vida finita, estreita, é porque os nossos pensamentos sempre giram em torno de nós mesmos, do personagem. Tem que fazer aquilo, preciso comprar aquilo, vou telefonar para fulano. Nossa mente, nosso pensamento, ele funciona sempre em razão das coisas que esse personagem precisa fazer nesse mundo, né? E sempre também em função de como ele vai viver de uma maneira mais agradável, mais prazerosa, evitando todas aquelas coisas que são incômodas, desprazerosas ou até mesmo dolorosas. Então, a nossa consciência ela é muito restrita no mecanismo repetitivo de operação do nosso próprio pensamento. Aí vocês perguntarão, o que isso aí tem a ver com o tema da religião? Tem a ver que é a nossa própria consciência. A consciência verdadeiramente religiosa é a consciência infinita dentro do ser humano. E a consciência não religiosa ou antirreligiosa é a consciência egocêntrica, egoísta. É do eu em primeiro lugar e o que importa é o eu, dane-se o mundo. Então vocês estão vendo que a nossa própria consciência ela pode operar de uma maneira egocêntrica, a gente se sentindo separado dos outros, do mundo, da natureza ou do universo, como a gente pode também, esquecendo um pouco da vida do personagem, dos seus interesses, não é? Se abrir para um outro tipo de consciência que transcende a essa vida pequena. Na chave para a teosofia, a Blavatsky fala, nesse tema que nós estamos tratando, ela diz o seguinte: o infinito não pode ser conhecido pelo finito, ou seja, percebido pelo eu finito, mas que a essência divina podia ser comunicada ao eu superior espiritual em um estado de êxtase. Aí, qual seria a explicação para o que ela está chamando aqui de estado de êxtase? Aí ela diz, o verdadeiro êxtase foi definido por Plotino como a liberação da mente de sua consciência finita, tornando-se una e identificada com o infinito. Isso pode parecer uma coisa muito abstrata, mas não é. Eu acho que a nossa obrigação aqui é tentar abordar esse tema de uma maneira simples. Mas se nós não estivermos observando como opera a nossa própria consciência, isso aqui vão ser só palavras até um tanto quanto sem sentido, esse negócio de finito, infinito, a gente se perde. Agora, se a gente consegue perceber, a nossa consciência ela é finita, ela é estreita, porque a gente vive apenas em função dos interesses, gostos e desgostos da pessoa que somos, ou seja, do personagem transitório. Na medida que a nossa consciência está totalmente absorvida nisso, essa consciência finita ela não é capaz de perceber o infinito, como disse Blavatsky. Agora, na medida que observando a nós mesmos,
observando emoções, observando pensamentos, nós somos capazes de perceber a própria limitação desses interesses nos quais a gente coloca todas as nossas fichas, mas através de uma compreensão de que há algo que transcende esses interesses menores, você pode entrar em estado de comunhão. Comunhão com pessoas, comunhão com a natureza. Como é que acontece essa comunhão? Quando a pessoa, por um instante, ela esquece de pensar em si mesma, esquece de ficar julgando, avaliando, concluindo, quando ela se esvazia de pensamentos e ela tem ouvidos para ouvir, seja o barulho da chuva, seja o que se fala, com a mente completamente vazia, nesse estado de vazio é possível a comunhão, e a comunhão é um estado de união. Então, a gente pode experimentar isso na nossa própria vida, não só numa reunião como essa, mas na natureza, na hora que você senta debaixo de uma árvore para ver uma paisagem, se você é capaz de se perceber, perceber o barulho interminável do pensamento e olhar para ele e dizer assim, tudo bem, só um minutinho, por favor, e olhar para aquela paisagem maravilhosa, você entra em comunhão com a natureza, exatamente nesse estado de silêncio interior, que ele não pode ser forçado, ele não pode ser produzido pelo desejo criado pelo próprio pensamento, mas é a própria consciência percebendo que o pensamento é uma mera ferramenta e não a maior forma de inteligência dentro de nós, ele pode, em algum momento, deixar o pensamento quieto para experimentar um pouco dessa inteligência viva que existe dentro de cada um de nós no silêncio dos pensamentos. Quando a consciência se liberta, num único instante apenas, não importa se esse instante dura 1 segundo, ou 10, ou 1 minuto, ou 1 hora, ou a vida inteira, porque os seres verdadeiramente iluminados, eles vivem nesse estado de consciência em que a sabedoria jorra de dentro deles, mas eles estão em permanente paz, em permanente silêncio. Eles vivem no presente em toda a sua plenitude. Enquanto nós não vivemos no presente em sua plenitude, porque a gente está sempre preocupado com o que a gente vai ter que fazer depois, ou com o que a gente fez ontem, que a gente gostaria que fosse de um jeito ou de outro. Em síntese, o nosso pensamento, rebuscando o passado e tentando modelar o futuro, ele está sempre nos roubando da sacralidade do presente. E quando o homem aprende que o pensamento tem o seu lugar na vida, mas quando não é a hora dele funcionar para as coisas práticas, ele deve estar quieto, ele experimenta essa outra dimensão da consciência em que ele é a própria inteligência, ele é a própria plenitude no momento presente. E assim viveu o Buda, assim viveu Cristo, assim viveram todos esses seres iluminados. E vocês vão ver que além desses seres serem expressão de sabedoria, eles também são expressão de amor, porque o amor é a essência da religião. Porque só o amor une e só o egoísmo separa. Vocês veem que Cristo falou: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. E ele não apenas falou, mas como ele viveu dessa maneira, tanto que na hora que ele estava sendo assassinado, ele disse: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. 600 anos antes, Buda disse: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. É a mesmíssima mensagem de amor que vem dentro da pessoa e que se expressa
em palavras diferentes. Mas por que o amor é a essência da religião, assim como a sabedoria que é dele inseparável? Porque o amor significa união. Quando há comunhão, quando há afeição, seja entre pessoas, seja entre a pessoa e a natureza, uma árvore, um animal, né? E a religião nada mais é do que isso, religar, unir aquela consciência que se separou. Por quê? Porque se submergiu na consciência do personagem e perdeu aquela que transcende a vida do próprio personagem. Então nós vamos ver que essa questão pode ser vista de uma maneira muito simples. Tudo que leva à união é religião. Tudo que leva à divisão e à separação é o caminho do ego. São caminhos antagônicos. Eu quero ser um homem muito rico, eu quero ser um grande político, eu quero ser uma pessoa importante, eu quero ser respeitado, eu quero ser admirado, eu quero... Então, as pessoas estão sempre procurando, de alguma maneira, o caminho do eu, que é o caminho de vir a ser alguma coisa. Então, eu vou me formar, eu vou fazer um curso superior, depois eu vou ser um mestre, depois eu vou ser um doutor, depois eu vou ser um político, depois eu vou ser o presidente da República. Quer dizer, essa coisa de sempre querer ser alguma coisa, isso é o caminho do ego. E a gente vê a vida do homem, hoje em dia, é a vida do cada um por si, né? Cada um querendo se dar bem à sua maneira, mesmo que tenha que pisar nos outros, para encontrar a sua própria satisfação, que é o engrandecimento do eu separado, né? Mas esse eu separado, ele é uma ilusão. Por quê? Porque ele é uma consciência do personagem que é, por natureza, transitório. Consequentemente, se a gente percebe que a nossa consciência, como seres humanos que somos, opera dessa maneira, porque a gente é contagiado pela maneira de pensar do mundo, assim, que cultua o sucesso, que cultua o dinheiro, a pessoa faz qualquer coisa para virar uma celebridade e assim por diante. Essa é a cultura do mundo. Se o cara tem dinheiro, é um profissional respeitado, aquele ali, grande figura. Se ele é um perdido aí que está bêbado na rua, esse aí a gente despreza. Essa é a cultura da sociedade. Quando, na verdade, isso tudo são coisas do personagem. Abstraindo dessas posições sociais, que são posições que cada um de nós ocupa eventualmente, porque essa vida é uma vida passageira, no fundo, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos uma mesma essência, um mesmo substrato, todos nós temos uma mesma ânsia pela felicidade. Mas, canalizando essa ânsia pela felicidade para o caminho do ego, do engrandecimento do ego, nós entramos em conflito com as outras pessoas e vivemos uma vida infeliz e de desarmonia. Até porque, nesse caminho do ego, a gente pode até conquistando as mais altas posições, mas a gente nunca vai estar satisfeito, a gente sempre vai querer mais, mais e mais, porque aquilo é, por natureza, transitório. O caminho da religiosidade, ele significa autoconhecimento, por quê? Porque ele significa perceber na nossa própria vida como o pensamento opera e como ele sempre está querendo se dirigir para o caminho do ego, que é o caminho da consciência separada. E a religião, ela é o caminho da união, o caminho da comunhão. É exatamente quando a nossa consciência percebe que tudo bem, o nosso personagem tem que viver uma vida honesta, tranquila, mas que ele não precisa ser importante para ser feliz. E aí ele acaba descobrindo que é exatamente quando ele morre para o sentimento de autoimportância, é exatamente no sentimento de humildade, quando ele sabe que ele não é nada,
que ele é apenas uma consciência operando num personagem, que esse personagem é transitório, ao perceber isso e ao morrer para esse sentimento de autoimportância, de autopreocupação, de eu isso, de vaidade, de querer aparecer alguma coisa, né? Ao perceber o quanto isso é fútil, é pequeno e é transitório mesmo, é uma coisa fugaz, né? Nesse estado de humildade, ele se abre para uma vida completamente diferente. Então vocês vão ver que sabedoria, religião e humildade são coisas totalmente interligadas. Por quê? Porque a ausência da humildade é o quê? É a presunção, é a arrogância. Eu sei, eu faço, eu aconteço, eu sei mais do que os outros. Isso é arrogância, isso é uma presunção do ego. E quem acha que sabe, está preso na consciência finita, que é a consciência do personagem e do ego. Aquele que realmente sabe, ele sabe que nada sabe. Ele sabe que o pouco que ele é capaz de perceber da vida e do universo é um pingo d'água nesse oceano infinito. E que o caminho da espiritualidade é um eterno desbravar desse mundo da consciência e do universo infinito, né? Mas que esse outro sentimento de autoimportância, eu sou isso, eu sou aquilo, é uma coisa estreita, passageira e que só mostra que ele está travado na sua própria autoimagem, porque o eu, na verdade, é uma imagem que a pessoa fez dela mesma, né? Na memória dela, ela criou uma imagem que é associada ao rosto que ela vê no espelho, ao nome que ela acha que construiu, às coisas que ela acumulou, enfim, o mundinho finito da própria pessoa. Agora, o verdadeiro sábio, ele necessariamente é humilde. Exatamente porque ele sabe que nada sabe. E dizem que o sábio está sempre aprendendo. Ele aprende até com o ignorante, porque ele está atento, ele está vazio. O sábio não é o homem erudito, que está cheio de informações na cabeça. Não, pelo contrário. É aquele que tem a mente vazia para poder observar, para poder ver com clareza a verdade, seja ela qual for e seja no nível que for. Agora, aquele que acumulou muitos conhecimentos, o erudito, aquele que em qualquer conversa, em qualquer diálogo, ele sempre tem uma explicação para tudo, ele vem com todas as citações, esse está com a mente tão entulhada de informações e se acha muito importante, né? Mas exatamente por ter a mente entulhada, ele não tem clareza para ver, né? E a descoberta da verdade, seja ela qual for, que nós formos capazes, porque a verdade não é uma coisa absoluta. Cada um vai à sua própria maneira observando, refletindo, sempre com a mente aberta e vai compreendendo mais e mais profundamente. À medida que a gente aceita a verdade do livro, ou mesmo das igrejas, a gente adota dogmas e diz, não, isso é verdade. E pronto, ali já não há mais investigação, já não há mais exploração, já não há mais o ver a coisa por si mesmo. Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber que toda essa questão de religiosidade ou não, ela tem a ver com as nossas próprias consciências. Como opera a nossa mente, como a gente se volta sempre para as coisas limitadas, finitas, mas que há no fundo de cada um uma ânsia pelo infinito, né? Na medida que a gente percebe que, de fato, a religiosidade é uma coisa viva, que não depende da igreja a qual a pessoa frequente,
mas depende do que opera na consciência da própria pessoa. Sempre que essa consciência estiver voltada para o finito, para os interesses do personagem e para o egoísmo, ela estará distanciada dessa consciência maior que permeia todas as coisas, que uns podem chamar de Deus, outros de absoluto, de eterno, de consciência cósmica, de uno. Não é? Então, religião para mim, ao mesmo tempo é uma coisa difícil e ao mesmo tempo é uma coisa simples. Por que é difícil? Porque a nossa consciência ela muda numa velocidade muito grande. Em certos momentos a gente tem uma clareza absoluta, a gente vê as coisas assim com a maior clareza. Em outros momentos aparecem desejos, aparecem conclusões, ideias antigas, dogmas, crenças mesmo, que de alguma forma levam a consciência para caminhos em que ela perde essa clareza de percepção. Então, cada um de nós é um vórtice de energia, tanto de energias sutis quanto de energias densas. Então, no momento em que o seu espaço interno está em silêncio, está em paz, você é capaz de perceber e compreender melhor a vida, as relações, se abrir para essa consciência infinita. Na medida que vem dentro de nós energias mais pesadas, como a raiva, o ciúme, o apego, às vezes o desejo, a paixão, enfim, medo, a nossa consciência se obscurece, a gente para de perceber e às vezes fica encalhado num banco de areia da própria consciência. Então, por isso, é uma questão difícil, porque ela requer um trabalho diário, um permanente perceber o que se está passando dentro de nós. E essa percepção vai exigir de nós humildade e isenção. Porque quando a gente começa a se perceber de fato, vê a raiva, vê o ciúme, vê o medo, vê a inveja, a gente não gosta do que a gente vê, ou a gente logo arranja uma explicação. Não é? E, enfim, há toda uma conturbação dentro de nós se nós não tivermos humildade para ver as nossas motivações mais egocêntricas, mais egoístas mesmo, às vezes nas próprias relações que nós estamos envolvidos. Né? E isenção, porque se a gente se observa, eu não posso ser assim, eu tinha que ser assado, o jeito certo é aquele, não esse, a gente cria um conflito tremendo dentro de nós. Né? E aí nesse conflito há toda uma perda de energia, e quando a gente perde energia, a consciência se perde também. Então, nesse sentido, a religiosidade, que é uma coisa viva, para mim, pelo menos, é uma coisa difícil, porque é um trabalho permanente, de todos os dias, de todas as horas, de estar sempre observando o que acontece na vida externa e na vida interna. E esse é um trabalho infinito. Agora, por outro lado, a religiosidade é uma coisa simples. Por quê? Porque religião é união. A própria palavra universo, ela traz essa dicotomia, no seu sentido etimológico. Universo. O uno e o diverso. Então, o universo é essa coisa extensa, vastíssima, diversa, portanto, mas ao mesmo tempo ela é una. Assim também é a nossa consciência. Se por um lado nós vivemos cada um uma vida separada, quando a nossa consciência está presa nos interesses do personagem, que é a pessoa que somos, por outro lado, existe algo maior, que é a própria vida que nos une. Então, religião, religar,
reunir, que também significa yoga. A palavra yoga, lá no Oriente, significa união. Ou seja, todas as religiões têm esse mesmo propósito: religar a consciência humana a essa consciência universal, que é harmonia, que é ordem, que permeia todas as coisas, que é alegria e que é felicidade. Então, se nós percebemos que para nós só existem dois caminhos, o da união ou o da separação, e observando as nossas próprias motivações, observando as nossas ações, observando os movimentos da vida, a gente pode perceber que sempre existe a possibilidade de direcionar a nossa vida para um caminho restrito, estreito, egoísta, ou para um caminho mais amplo, para um caminho mais abrangente, que não há esse sentimento de separação, seja ele em relação às pessoas, seja ele em relação à natureza, seja ele em relação ao universo. Então, como tudo que diz respeito à consciência humana, que tem essa coisa ambígua, aparentemente contraditória, não é? Paradoxal, a religião ao mesmo tempo é uma coisa simples, não tem nada a ver com a igreja que a pessoa frequente, e sim com a capacidade dela própria perceber o caminho da união com tudo que existe, da sua consciência com essa consciência universal. Krishnamurti diz que religião é a força que conduz a uma vida sem divisão. O que é isso? É exatamente a energia que irrompe dentro da gente que nos leva a perceber que nós somos seres que podemos acender a nossa própria luz e enxergar além da vida do personagem e viver além dos interesses do personagem. Então, essa força que irrompe dentro de cada ser humano, ele chama de religião. Mas a nossa própria consciência, o nosso próprio pensamento, muitas vezes vai fazer com que nós estejamos sempre pensando em nós mesmos, nos nossos interesses, nos colocando em primeiro lugar. E aí, toda vez que nós estivermos agindo assim, nós estamos seguindo o caminho do ego, que não é o caminho da união, é o caminho da consciência, da consciência separada, da satisfação da consciência separada. Mas a verdadeira satisfação só vem quando o ser humano percebe que ele não é uma consciência separada, que essa consciência é a do personagem transitório, mas ele pode, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio percebimento, ver que existe uma vida que transcende a vida do personagem e que é uma vida que vale muito mais a pena ser vivida do que essa vida pequena, restrita de interesses. Já dizia o poeta, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é assim? Então, quando a gente percebe a pequenez dos pequenos interesses que o nosso pensamento está sempre alimentando, e em algum momento diz para eles assim, tá bom, vamos ficar fora disso um pouquinho que seja. A gente percebe um outro estado de vida em que tudo vale a pena, que as amizades são diferentes, que os relacionamentos afetivos são diferentes, que a relação com a natureza é diferente, mas para isso é preciso compreender como opera a nossa própria consciência. Eu vou então encerrar.